O Lamarca é que foi quem pediu o levantamento de 3 pessoas, 3 empresários, que ele achava, primeiro aquela velha história do CIA, são da CIA, etc. e tal, que eram o Boylenssen, que estaria na lista do Lamarca como um X, como se fosse prioridade. O comando da guerrilha teria recebido um bilhete com 3 nomes. O nome do Boylenssen, o nome do Peri Igel, que também era do Grupo Ultra, e o nome do Sebastião Camargo, que era o maior empreiteiro de obras públicas do Brasil, da Camargo Correia. Dizia-se na época que essa era uma lista de empresários para fazer um levantamento da rotina dessas pessoas, para que eles fossem eventualmente sequestrados, não necessariamente assassinados. Nós sabíamos disso alguns meses antes do acontecimento. Nós já sabíamos que ele estava sendo manjado. Henning var bestemt bevæbnet. Altså Henning havde truffet sine forholdsregler, fordi han vidste, de var efter ham. Så han havde installeret en maskinpistol, eller 2 maskinpistoler, på den indvendige side af sin bil. En på højre siden til medpassageren, og så en han selv brugte. Aliás, dizem que eles têm uma lista de gente importante para sequestrar e matar. Eu não quero nem pensar nisso. Foi aconselhado várias vezes a ter segurança e assim mesmo ele não queria segurança, simplesmente não queria. Não, faço isso sozinho porque eu resolvo as coisas sozinho. Ele era destemido. Jeg synes, det er utroligt dumt af ham, at han bare var taget afsted alene, for jeg tænkte, manden må skulle da vide, at det ville gå galt på et eller andet tidspunkt, det der. Han stod på listen som dødsdømt. Så der får alle mulige tanker. Jeg begynder at analysere situationen og tænke, jamen, er det en eller anden form for dødsdrift, eller et eller andet, men nu skal vi altså have gjort en ende på det her, for de får ramt på mig på et eller andet tidspunkt. Eu mesmo só tive conhecimento da lista depois da morte dele. Aí surgiram uma lista. Hoje em dia, esse negócio de segurança é uma coisa muito séria. Eu morro de medo de sequestrarem o Geraldo. Dizem que tem uma lista. A reação do Boylenssen foi, no meu entender, individual, espontânea. Foi a reação de um esportista que está enfrentando o seu adversário. O comunista para ele era o adversário. Então eu vou enfrentar para matá-lo ou para morrer. E ele matou e morreu. Dentro da nossa organização, eu propus que fosse transformada essa ação de sequestro em ação de justiçamento e nós, então, sumariamente, condenamos o Boylenssen à morte. O plano de assassiná-lo, na verdade, era para ter sido realizado na véspera, no dia 14 de abril. É uma data inesquecível. 14 de abril de 1971. Bom, ele morreu a 15 de abril, na manhã de 15 de abril. 14 de abril. Eu saí de lá às 20 e pouco da noite da palestra para a casa dele. Essa que está no retrato talvez seja a sua última fotografia. Essa que está ao meu lado aí deve ser a sua última fotografia. E na hora da despedida eu fui até a porta. Quer dizer, veja o risco que nós corremos, viu? Fomos até a porta. Um dia antes do acontecimento, nós alertamos novamente que estava para acontecer. E aí aconteceu. Foi encurralado numa esquina em seu próprio carro e assassinado à luz do dia. Dia 15 de abril de 1971, quando Boylenssen entrou com seu carro na Alameda Casa Branca, 2 carros com os terroristas emparelharam com o dele. Ele tenta subir a Peixoto Gomide para ir na direção da Paulista, mas a Feira Livre o impede de fazê-lo. E entra na Barão de Capanema à direita para tentar subir a Casa Branca à esquerda na direção da Paulista. Quando ele chega na esquina da Alameda Casa Branca, ele para. Ainda dentro do carro, é disparado um tiro de fuzil nele para evitar que ele tentasse alguma saída com o carro. A ideia foi tirá-lo do carro. Vocês dois, saiam daí, rápido! Fica na tua, cara! Esse filho da puta é um dos responsáveis pela tortura no Brasil. Após ter sido atingido por um tiro de fuzil,
Bollesen ainda tentou fugir a pé. O Bollesen saiu do carro, tentou fugir para onde tinha em direção a uma feira, mas havia companheiros já esperando por ele ali. Ele voltou e o Yuri atirou. Os dois companheiros encarregados descem desse carro da ação e, durante a corrida dele, ele foi sendo acertado nas costas. Foi trucidado com rajadas de metralhadora que o atingiram nas costas e no rosto. Alvejado 5 vezes nas costas e depois de morto e caído na sarjeta, levou 25 tiros na cabeça. Nesse instante, do outro carro que o seguia, desceu um indivíduo armado de metralhadora. Já caído, sem nenhuma possibilidade de reação, o industrial foi fuzilado friamente. Ele caiu com a cara na sarjeta, né, ali entre o meio-fio e a rua. O companheiro Alfa, que era o dirigente da ação, que era o encarregado da certeza, quer dizer, quando você faz um tipo de ação como essa, você encarrega alguém que chega e dispara o chamado tiro de misericórdia, ou seja, aquilo que tem certeza que o cara está morto mesmo, para não deixar uma ação pelo meio do caminho. Na verdade verdadeira, se eu estava ali, eu era o Alfa. Então eu lhe digo que eu sou Alfa. Eu era quem estava dirigindo a ação. O último tiro foi dado a curta distância. Bollesen morrera. Entramos nos carros e iniciamos o trajeto de fuga. Durante a fuga, trocávamos olhares de contentamento e satisfação. Quando eu dobro à direita na Rua Barão de Capanema, eu me deparo com esse Galaxy branco, com as portas abertas, com a porta do motorista aberta, o pisca-pisca ligado, e o carro está perfurado de balas. Aí eu olho em volta e vejo que não é só o carro que está perfurado de balas. Eu vejo bala nas paredes, eu vejo balas numa banca de jornal que tinha do outro lado da Alameda Casa Branca. Aí eu olho à direita, no meio-fio, aquela água suja correndo pelo meio-fio, um corpo caído. Eu consegui passar com o carro entre o Galaxy e o corpo que estava no chão. E ao entrar no prédio, já as sirenes e a gritaria toda dos carros que chegavam, aquelas veraneios, aqueles carros que eram, nessa época, bastante associados com a OBAN, com a repressão. Vi os miolos da cabeça dele a meio fio. Não sabia o que era aquilo. De qualquer maneira, a minha experiência na área criminal me mostrou claramente que aquela execução foi feita com muito ódio.